Saudações, então, dando continuidade a esse projeto dos dicionários e as suas maravilhas ocultas, eu vou escolher o verbete absoluto. E eu escolhi 2 dicionários para a gente poder perpassar a definição do termo absoluto. Primeiro, no dicionário do Giovanni Reale, o léxico da filosofia grega e romana, que ele vai colocar do seguinte modo. Absoluto. Deriva do latim absolutus e significa independente de outro. Tornou-se de uso corrente a partir do século passado, sobretudo por obra da filosofia do idealismo. Todavia, mesmo prescindindo do contexto filosófico que o celebrizou, presta-se bastante bem para indicar aquilo que os gregos denominaram arquê e causa primeira. Para alguns estudiosos, a expressão que melhor lhe corresponde em grego é katautó, ou auto-katautó, em si ou em si e por si, ou seja, as expressões com que Platão indica as ideias. Talvez corresponda ainda melhor a absoluto, a saber, o incondicionado, a condição incondicionada, expressão com a qual se designa o bem na República. O uno dos neoplatônicos é o conceito que no pensamento antigo corresponde melhor ao absoluto das filosofias modernas. Em geral, é correto denominar absoluto o primeiro princípio, independentemente das suas conotações específicas. Então essa é a definição do Giovanni Reale. E tem uma segunda definição de um outro dicionário muito interessante, do vocabulário latino de filosofia do Jean-Michel Fontanier, que é um verbete um pouco mais extenso, mas que ele faz comparações com outros elementos da tradição clássica, como Cícero, como também com autores da tradição moderna. Até a comparação entre os dois verbetes é bem interessante. Então, absolutus, absoluto. Este particípio passado passivo, adjetivado do verbo absolvere, desligar de, não tem equivalente em grego. Na terminologia retórica e judiciária, aplicava-se a um modo de defesa, quando o acusado reconhece o fato em causa, pode justificá-lo ou por si mesmo ou com a ajuda de desculpas, comparações, circunstâncias atenuantes, etc. No primeiro caso, trata-se de uma forma de defesa absoluta. Mas, de modo mais geral, o latim antigo empregava a palavra para qualificar aquilo que é considerado independentemente de outra coisa, e que constitui um todo autônomo, completo, perfeito, como o mundus criado pelo demiurgo do Timeu, ver Cícero. Absolutum ex absolutis, ex homine parte absolutissimum. Ou como o bem que Diógenes, o estoico, definia natura absolutum, o que é por natureza absoluto. Na ordem do ser, absoluto aplica-se propriamente a Deus, livre de todas as limitações. Na ordem do conhecimento, a tudo o que contém em si, puro e simples, a natureza de que se trata. Logo, tudo o que é considerado independente, causa, simples, universal, uno, igual, semelhante, reto, ou outras coisas do gênero. E esse é o segredo de todo o método, assinalar cuidadosamente, entre todas as coisas, o que é o mais absoluto, maxime absolutum. Essa é uma citação do Descartes. Nem todas as citações acabarão sendo lidas nas notas de rodapé. O paradoxo consiste, entretanto, em que existem graus nesse absoluto, em que ele é até relativo. Por exemplo, o universal é mais absoluto, magis absolutum, do que o particular,
porque tem uma natureza mais simples, porém, ao mesmo tempo, pode considerá-lo mais relativo, magis respectivum, porque depende dos indivíduos para assistir do ponto de vista dos indivíduos. A espécie é algo absoluto, do ponto de vista do gênero é algo relativo. Uma outra citação de Descartes. E finda o nosso pequeno verbete sobre absoluto. É interessante que esse é um contexto... o contexto do Giovanni Reale é principalmente da tradição grega e da tradição platônica, acima de tudo. Giovanni Reale é um grande, talvez um dos maiores platonistas da tradição do século XX. E muitas vezes quando cita em aula referências à questão do absoluto, ou não só do modo hegeliano como a filosofia do direito vai trabalhar a filosofia da história, mas também a crítica que autores contemporâneos, no século XX, não propriamente o Nietzsche, quanto à questão do absoluto, mas o modo como que o Udo Marquardt vai definir a filosofia da história, e principalmente a partir das lições do Blumenberg, de um certo afastamento ou um adeus do absoluto, a partir de uma liberação do absoluto. Isso é uma característica que eles tentam, pelo menos, ver no termo da teodiceia humana. Que é uma das grandes tensões, no final das contas, da filosofia da história, desses caminhos do humano em relação ao divino que guiam as reflexões filosóficas até hoje. Acaba sendo até muito interessante quando a gente pensa a obra do próprio Habermas, que em alguns momentos já tinha trabalhado a questão da crença, mas a obra publicada em 2019, também uma história da filosofia, que ainda não tem tradução em português, e a obra é muito grande, eu li só a introdução, e já foi bastante sofrível pela dificuldade, não pelo texto. O texto é um texto difícil, que ele está dialogando com diversas tradições, e é um texto que se volta exatamente a uma reconstrução entre fé e conhecimento na tradição ocidental, em reler a história da filosofia por essa ótica. E o papel do absoluto faz presença. As referências que o Habermas tem na obra em relação ao Marquardt e ao Blumenberg são bem secundárias, no final das contas, mas desperta essa questão. Enfim, ficam aí dois verbetes interessantes. Existiriam tantos outros quanto, porque se procurarmos outros dicionários filosóficos, como o do próprio Nicola Baniano, ou mesmo o do Ferrater Moura, são termos que são realmente importantes na tradição filosófica. Ok? Então, até a próxima.